A adaptação do romance de Frank Herbert, dirigida por Denis Villeneuve, é considerada um sucesso, e é bem provável que em alguns anos tenhamos um terceiro filme. Contudo, nem sempre foi assim. Hoje gostaria de relembrar a tentativa anterior de alto orçamento de Hollywood de trazer Duna para as telonas. Para o ano de 1984, foi um verdadeiro blockbuster, cujo orçamento fazia praticamente todos os outros filmes da época morrerem de inveja. O Retorno de Jedi, por exemplo, custou 10 milhões de dólares a menos. Indiana Jones e o Templo da Perdição teve um orçamento 15 milhões menor. Um tira da pesada, que acabou derrotando Duna nas bilheterias ao estrear no mesmo final de semana, parecia um filme de arte experimental com suas poucas moedas em orçamento. Os fracassos de bilheteria de Duna e Rebelião em Alto Mar, ambos em 1984, abalaram significativamente o produtor Dino De Laurentiis. Isso o impediu de avançar com o projeto de O Vingador do Futuro e o levou a enganar Arnold Schwarzenegger para estrelar seu único fracasso nos anos 80, Guerreiros de Fogo. Já contamos essa história em um vídeo no canal. Se Duna não tivesse fracassado, os direitos de O Vingador do Futuro não teriam sido vendidos para Mario Kassar e Andrew Vaina. Dino De Laurentiis planejava produzir O Vingador do Futuro, com Patrick Swayze no papel principal, e não via Schwarzenegger no projeto de forma alguma. Kassar e Vaina, por outro lado, não hesitaram em escolher Arnold para o papel principal. Mas isso só aconteceu após a falência da empresa de Dino De Laurentiis. Vamos lá! As tentativas de levar Duna para o cinema começaram ainda nos anos 70. Durante algum tempo, até Jack Nicholson demonstrou interesse. Contudo, o custo de produção era tão astronômico que, apesar de seu status como estrela, Nicholson foi ignorado por todos os estúdios de Hollywood. Tudo mudou quando os direitos de Duna foram adquiridos pelo produtor Dino De Laurentiis. Os fracassos perseguiram De Laurentiis ao longo de sua carreira. Por exemplo, King Kong teve uma recepção morna nos cinemas. Flash Gordon foi um desastre. E anteriormente, o épico caro Waterloo arrecadou muito pouco. Ainda assim, De Laurentiis conseguia se recuperar graças a produções menores que eram grandes sucessos de bilheteria, como Sérpico, 3 Dias do Condor e Desejo de Matar. Dino De Laurentiis tinha uma grande ambição: criar seu próprio Star Wars. Foi essa ideia que o levou a produzir Flash Gordon e Duna. Embora Flash Gordon tenha sido lançado 4 anos antes de Duna, ambos os projetos começaram a ser desenvolvidos ao mesmo tempo. O primeiro diretor que De Laurentiis convidou foi Ridley Scott, que acabara de alcançar enorme sucesso com Alien. Scott aceitou o convite imediatamente e trabalhou em Duna por cerca de 1 ano. No entanto, o próprio Ridley admitiu que o desenvolvimento do filme estava avançando muito devagar e as filmagens só começariam em 1 ano ou 1 ano e meio. Insatisfeito, Scott abandonou o projeto e foi para a Warner dirigir Blade Runner. Após a saída de Scott, Dino De Laurentiis abordou David Lynch. Hoje, a escolha de Lynch para um projeto destinado a um público amplo pode parecer controversa, mas na época, seus filmes como Eraserhead e O Homem-Elefante tiveram excelente desempenho nas bilheterias, superando seus custos de produção várias vezes. Lynch, por sua vez, admitiu que nunca havia lido o romance de Frank Herbert e nem sabia da existência do livro, o que o deixou confuso inicialmente ao receber a proposta. Depois de ler o romance e entendê-lo, Lynch o achou muito interessante. E como De Laurentiis prometeu total liberdade criativa, Lynch rapidamente aceitou a proposta. Ao contrário de Ridley Scott, Lynch não via problemas em dedicar 3 ou 4 anos a um único filme. Ele gastou quase 1 ano apenas escrevendo o roteiro. Esse roteiro foi aprovado por De Laurentiis e colocado em produção. Naquele momento, Duna já era considerado um projeto problemático, em desenvolvimento há mais de 4 anos, sem sinais de conclusão. Por conta disso, quase todos os atores abordados por Lynch e De Laurentiis recusaram participar do filme. O produtor queria muito Val Kilmer no papel principal, que na época era um ator pouco conhecido.
mas Kilmer rejeitou a oferta, preferindo atuar na comédia Top Secret Super Confidencial. Glenn Close recusou o papel de Lady Jessica. Mais tarde, ela afirmou que simplesmente não queria interpretar um personagem cuja função era basicamente correr atrás de um garoto. No final, David Lynch escolheu Kyle MacLachlan para o papel principal, mesmo sem nenhuma experiência no cinema. Duna foi sua estreia na telona. Segundo Lynch, no teste de elenco organizado pelo estúdio, MacLachlan impressionou mais do que qualquer outro ator, e Lynch nunca se arrependeu da escolha. Finalmente, as filmagens começaram, consumindo quase 45 milhões de dólares. Apenas a transformação do deserto mexicano no planeta Arrakis levou quase 3 meses, com mais de 200 trabalhadores limpando a área de pedras, arbustos e outros detritos. Até o filme Conan o Destruidor, que estava sendo filmado na mesma área, foi afetado, já que parte da equipe de produção foi redirecionada para ajudar Lynch. Em alguns momentos, mais de 2.000 pessoas trabalharam simultaneamente em Duna, um número impressionante mesmo nos dias de hoje. A primeira versão de Duna, montada por Lynch, tinha mais de 4 horas de duração. Quando Dino De Laurentiis viu essa versão, todas as promessas de controle criativo feitas ao diretor foram rapidamente esquecidas. De Laurentiis ordenou que Lynch reduzisse o filme para 2 horas. Lynch não conseguiu cumprir a tarefa, e sua próxima versão tinha pouco mais de 3 horas. Depois disso, o editor Anthony Gibbs foi chamado para ajudar. Trabalhando junto com Lynch, ele conseguiu reduzir Duna para 2 horas e 17 minutos. Essa versão, após vários adiamentos e refilmagens, foi lançada nos cinemas. Os críticos receberam Duna com hostilidade, e a maioria das resenhas da época foi extremamente negativa. Um dos poucos que elogiou o filme foi o escritor e crítico Harlan Ellison, que afirmou que a reação negativa era previsível porque o estúdio não realizou sessões prévias para a imprensa antes da estreia. Naquela época, essa decisão parecia estranha, e muitos críticos descartaram o filme de Lynch imediatamente. Como as críticas em jornais e revistas tinham grande influência sobre o público, a onda de avaliações negativas selou o destino de Duna nas bilheterias. Nos Estados Unidos, Duna arrecadou 31 milhões de dólares. Para a época, isso era um resultado bastante sólido. No entanto, esse valor não foi suficiente para cobrir o orçamento de 45 milhões de dólares. Como resultado, os planos para o segundo e o terceiro filmes de Duna, cujos roteiros já haviam sido escritos por David Lynch, foram imediatamente deixados de lado e esquecidos em um canto escuro. Mais tarde, Lynch lamentaria profundamente sua decisão de assumir Duna e descreveria essa escolha como o maior erro de sua carreira. Segundo o diretor, Duna foi o único filme em sua filmografia cuja versão final não teve quase nenhuma participação dele. Contudo, Lynch sempre enfatizou que sua frustração era acima de tudo consigo mesmo, pois sabia que Duna não era seu formato e que ele não conseguiria transformá-lo em um filme que o satisfizesse plenamente. Mas as somas de dinheiro envolvidas e as oportunidades oferecidas na época o convenceram a aceitar a proposta de Dino De Laurentiis. David Lynch recebeu várias propostas para lançar uma versão do diretor, mas sempre recusou. Quanto à versão televisiva de 3 horas, lançada em 1988, ele chegou a renegar publicamente e pediu que seu nome fosse removido dos créditos. Lynch justificou sua relutância em criar uma versão do diretor pelo fato de que parte do material original do filme foi perdida para sempre. Além disso, ele não desejava reviver o inferno pelo qual passou durante a produção do filme. Curiosamente, embora Duna tenha sido um fracasso comercial, o filme detém o recorde de maior bilheteria da carreira de David Lynch. Nenhum outro filme do diretor nunca mais alcançou os 31 milhões de dólares no mercado americano. O escritor Frank Herbert, autor do romance original, ficou decepcionado com o fato de o filme ter sido drasticamente cortado. Em muitas de suas entrevistas, ele frequentemente mencionava cenas que, por alguma razão, foram removidas na versão final lançada pelo estúdio. No entanto, ele ainda considerava o filme bom, embora não isento de falhas. Obrigada pela sua atenção.
Inscreva-se e fique conectado.